SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo e servo do Senhor, compartilhando a palavra a qual foi determinada a nós como o ID do Senhor. Pregar o Evangelho a toda criatura. O ID faz parte da nossa vida, amados. Então eu quero compartilhar nesta segunda-feira um texto bastante conhecido, um texto que nos anima, que nos confronta, que fala de amor, que fala de fidelidade, que fala de alegria, que fala de esperança, de fé. Um texto muito abrangente daquilo que se propôs a palavra de Deus, a história de Neemias, que a maioria de vocês conhecem, e é uma história muito interessante porque a palavra começa dizendo que Neemias era copeiro do rei. Não fala do histórico de Neemias, de quem ele era antes, do que acontecia, da sua parentela. Mas nós vamos ler o texto no capítulo 1 e vamos entender, tentar compreender, falar um pouquinho da abrangência desse texto, da abrangência do que Neemias viveu, do que ele provou e do sobrenatural de Deus se manifestando num tempo em que a idolatria estava fluente, ao afastamento de Deus estava notório ao povo de Israel, a decadência do povo pelo afastamento de Deus constituiu coisas que não agregavam nada naquilo que já existiu antes dessa situação. Então nós vamos ler o texto para que possamos entender. Capítulo 1 de Neemias, a palavra de Deus diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Sussã. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os seus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, lá os ajuntarei e os trarei para um lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e o coração do teu servo à oração do teu servo, e a bondade dos teus servos, e grande seja o temor e o teu nome. Conceda que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante o homem, perante a este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei.
Glória a Deus. Aqui nesse primeiro capítulo, amados, Neemias esclarece, ele faz uma petição, ele ouve uma mensagem que alguns de nós, às vezes, amados, não estamos preparados. Às vezes nós estamos tão felizes com determinada situação, estamos vivendo determinado tempo da nossa trajetória e de repente vem uma informação, vem uma mensagem que abala a nossa estrutura física, emocional e até mesmo espiritual, dependendo da situação. Neste momento, Neemias, que era copeiro do rei, conforme a palavra de Deus descreve, ele estava e veio um dos seus irmãos e veio com uma mensagem, veio um dos seus patrícios com uma mensagem que ele não esperava receber. Olha, aqueles que estão lá agora, eles estão em extrema miséria. Ele está dizendo que eles estavam passando fome, necessidade, extrema miséria, além do alimento, extrema miséria espiritual este povo estava vivendo. E os muros estão derribados e as portas queimadas, ou seja, a proteção de Jerusalém estava inadequada, estava imperfeita, estava acabada. E ninguém que estava naquele lugar decidiu se manifestar ou decidiu fazer algo. Então Neemias, com uma oração diante do Senhor, ele clama e além disso ele jejuou, orou por dias, ele chorou, ele pranteou na presença de Deus. Às vezes nós recebemos uma informação que abala a nossa estrutura e saímos como loucos, saímos fazendo coisas sem pensar. Aqui mostra claramente que um homem temente a Deus, ele orou a Deus, ele clamou a Deus, ele chorou na presença de Deus. E certamente esta oração, este pranto, este choro diante do Senhor, o Senhor se compadeceu, o Senhor viu o que Neemias estava requerendo, o que Neemias estava pedindo. E além disso ele pede perdão pelos pecados do seu povo, da sua nação, pede pecado pela casa dos seus pais, os pecados de iniquidade que eles estavam vivendo. Então Deus ouviu esta oração. E Neemias se propõe, amados, diante do rei Artaxerxes, a fazer uma solicitação, a pedir que liberasse ele do seu serviço, para que ele fosse até Jerusalém, até a reforma, tentar a reforma dos muros de Jerusalém. O interessante é que ele estava como um homem, uma decisão, uma missão proposta por ele mesmo. Ninguém pediu que Neemias fosse. Simplesmente o clamor do coração de um homem zeloso pela palavra de Deus, zeloso pelo poder de Deus, zeloso pela sua nação, amando a sua nação, determinou para ele mesmo: eu vou cumprir uma missão. E se Deus estiver no controle, ele vai fazer com que o rei libere e todos os que eu me propor a fazer estarão comigo para que aconteça algo tremendo naquele lugar. E Neemias vai ao rei, amados, e o rei olha para a fisionomia de Neemias e vê que ele está abatido. E ele faz a solicitação e imediatamente o rei libera, dá carta de liberações a ele nas províncias aonde ele passar, e também uma quantidade de homens a qual ele clama, a qual ele solicita nessa trajetória. A palavra de Deus mais adiante vai falar que Neemias, chegando no local, ele sai à noite montado em cavalo e os demais a pé, e ele faz uma avaliação geral dos muros e as portas de Jerusalém. Este muro, a qual tinha uma dimensão muito grande, muito extenso, muito alto, muito largo, em dimensão de largura, de altura e de comprimento, muita extensão. Agora poderia pensar como ele, como muitos vão pensar: como posso restaurar os muros de Jerusalém? Talvez alguns de nós recebemos uma mensagem e determinamos já em nosso coração o que eu posso fazer para agregar. Neemias não pensou no primeiro momento como ele faria, mas sim que ele estaria disposto a fazer. O detalhe é: você está disposto para servir o reino de Deus? Você que já caminha com Jesus, ou você que nunca ouviu falar, ou então não conhece o reino de Deus, porque o reino de Deus, amados, ele não é uma placa denominacional, ele não estabelece como uma placa. O reino é muito maior, o reino é inabalável. O reino é justiça inabalável, justiça plena. Porém, as placas denominacionais às vezes se corrompem, se quebram e passam como um vento ou uma neblina que logo se dissipa. Agora, a palavra de Deus e o reino
são inabaláveis. O reino de Deus é fiel na constituição da sua palavra, na constituição da sua mensagem, na constituição da sua verdade. Por isso, quando nós vemos homens como Neemias, que tiveram um desejo no coração de restaurar os muros de Jerusalém, o interessante é que quando Neemias sai olhando aquilo, ele já vai fazendo uma estratégia de como faria. Neemias não era um engenheiro, não era um mestre de obras, Neemias era simplesmente, nesse momento, um copeiro do rei, decidido e com uma esperança plena que iria restaurar as muralhas de Jerusalém e restaurar a fé daquele povo. O interessante é que nessa trajetória de Neemias vem alguns homens que já estavam naquele lugar e decidiram afrontar Neemias falando: quem é você? Quem são vocês para virem aqui? Nós estamos aqui há tantos anos, há tanto tempo, e não restauramos os muros de Jerusalém, porque não é possível, não tem como. E você vem aqui dizer que vai restaurar os muros de Jerusalém? Amados, você tem que estar preparado para isso, porque quando nós nos decidimos a fazer algo por alguém, por uma nação, pela nação, ou por um município, por uma cidade, pelo estado, pessoas como Sanbalat e Tobias, que afrontaram Neemias, diziam e vão dizer, como falaram para Neemias: olha, vocês não são capazes, não venha aqui, você é forasteiro, você não é daqui, não venha querer fazer coisas que nós deveríamos fazer e não conseguimos. Sabe por que eles não conseguiram? Porque não tiveram visão e foco naquilo que se proporam, ou visão do reino, porque a visão terrena nos impede de olhar mais adiante. A visão de terrena e pequena, humanamente falando, amados, é muito pequena, direcionada, ou vendo uma visão de reino, uma visão de fé, que é ver acima do que eu posso fazer, acima do que é proposto pela sociedade, acima do que é proposto por uma nação, entendendo que Deus é soberano sobre céus e terra e pode transformar uma situação quando nós nos dispomos a encarar, a fazer por um propósito, e o propósito é muito maior. O propósito sempre foi vidas, o propósito não é estrutura, o propósito não é constituir coisas, o propósito é vidas, porque vida foi instituída pelo próprio Deus. Deus criou todas as coisas, sim, todas as coisas foram constituídas por Ele, criadas por Ele, mas nós, como homens e mulheres, separados, chamados por Ele, amados, criatura feita e conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Imagine você como filho, entenda Deus não como um homem, um espírito de barbas brancas, de cabelo branco, que é rude, severo. Não, Ele é pai. A palavra de Deus diz que é o paizinho querido, Abba Pai, um pai zeloso pela sua palavra e pelos seus filhos. Ele quer reanimá-lo. E se você tem uma missão, se você se dispôs a fazer algo pela cidade em que você está, pelo lugar em que você está inserido, faça. Trace parâmetros, trace metas, trace objetivo e faça. Não interessa que vão falar para você por que você está fazendo. Nós não conseguimos, você também não conseguirá. Não, se você confiar no Senhor, você vai conseguir sim. Mas é necessário que você tenha esperança e fé no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque, amados, tem coisas que nós dependemos sim de Deus, nós vamos fazer, nós vamos exercer, mas vai chegar um momento que nós vamos estar fatigados, nós vamos estar cansados, nós vamos estar até desiludidos por situações contrárias, mas a esperança que vem do Senhor, a esperança que está nele, proposta por Ele, nos reanima, nos fortalece, nos dá bom ânimo para perseverar, para continuar. E por isso, eu te digo, você pode continuar. Aquilo que você se propôs a fazer diante da vontade de Deus, que é um propósito por vidas, por uma situação na cidade, por uma situação no estado, na nação, faça, se disponha, tenha bom ânimo, para que o nome de Deus seja exaltado quando isso for concluir. Todas as vezes que nós nos dispomos, amados, vai vir Sanbalat, Tobias, vai vir afronta, mas maior é o que está em nós. E se você confia no Senhor, não desista, continue. Se você se propôs a fazer uma faculdade, um estudo, buscar um trabalho, se aperfeiçoar em algo, continue,
firme na fé, perseverando. Nunca esqueça de Deus, de buscar, de determinar um tempo, de guardar um tempo para Deus, o tempo precioso na presença dEle. Mas permaneça fiel à sua palavra, continue avançando e Deus vai te ajudar. Certamente Ele vai te abençoar, em nome de Jesus. Então, amados, o texto é muito grande, é muito vasto, mas nós queremos aqui, eu quero nessa noite, só deixar essa mensagem, que quando você se propor a algo grande, algo valoroso para uma situação, vão vir pessoas contrárias à sua vontade, à sua missão, e dizendo que você não é capaz, mas você em Cristo é capaz. Você pode continuar, você tem força, você tem vigor, continue, persevere, independente da sua idade. Permaneça fiel a Deus, porque Ele jamais deixou de ser fiel a nós. Ele permanece fiel mesmo nós sendo infiéis a Ele. Ele permanece fiel mesmo nós sendo ainda pecadores. Por isso, amados, peça perdão pelos seus pecados, se arrependa diante do Deus Altíssimo e Ele ouvirá a tua súplica e a tua oração, como ouviu a súplica e a oração de Neemias. E chegou em determinado momento em que a surpresa veio. Neemias e os seus companheiros conseguiram reconstruir as muralhas de Jerusalém. E aqueles que falavam contra, que olhavam de uma forma abusiva, eles tentaram parar Neemias, agora se deparam com uma situação do próprio Deus estabelecendo. Vocês não farão parte nesta história, neste fundamento. E nós podemos dizer para aqueles que são contra aquilo que é de Deus, da vontade de Deus para uma cidade, vocês verão, porém não farão parte desta situação. Vocês podem até fazer outra, mas nesta que vocês afrontaram, nesta que vocês foram contra, nesta que vocês tentaram nos parar, tentaram parar o propósito de Deus, não serão bem-sucedidos, porque Deus é maior do que todas as coisas, amados. Que você tenha fé, que você tenha esperança e que você se firme, alicerce no Senhor, para que as boas obras que começaram na tua vida possam se cumprir para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que você seja uma bênção, que você seja disposto e que você esteja perseverante na fé, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.